Marcos, capítulo de número 7. Marcos 7. Não iremos ler toda a epígrafe, vamos ler somente o versículo 14 ao 23. Mas, ao decorrer da mensagem, nós vamos ler todo o texto. Marcos 7, do 14 ao 23. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e compreendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola, ele disse-lhes: Assim também estáis vós sem entendimento? Não compreendeis tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Pai, nós estamos diante do Senhor e te pedimos, Senhor, fale conosco pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Evangelho possa ser manifesto através de nossas vidas, e nós possamos ser cheios da Sua presença. Que o nosso coração seja transformado pela verdade do Evangelho, e nós possamos ser cheios de Ti, para a glória do Seu nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Eu preciso que você entenda isso, porque isso é fundamental para uma compreensão correta do Evangelho. Jesus não está preocupado com o que fazemos somente. Jesus está preocupado com o que somos. A verdadeira preocupação do reino de Deus não é sobre fazermos algo externamente, mas é sobre uma transformação interior. A preocupação do reino de Deus não é a respeito do que nós fazemos para que outros vejam, mas é o que nós fazemos quando ninguém está vendo. O reino de Deus está preocupado com o que somos e não com o que fazemos meramente. Por que isso é importante? Porque isso contraria a perspectiva da religião. A religião está preocupada com o que fazemos, mas Jesus está preocupado com o que somos. O que fazemos é consequência do que somos. A santidade é consequência da regeneração. A santidade é consequência do novo nascimento. A santidade é consequência de alguém que teve um encontro com Jesus Cristo. Até aqui, Marcos fala sobre 5 confrontações que Jesus teve com os escribas, fariseus e os líderes daquela época. Primeiro, eles acusam Jesus de abrogar para si prerrogativas divinas, chamando de filho do homem. Além disso, julgam Jesus por sentar-se com publicanos e pecadores, porque os discípulos de Jesus não guardavam o sábado e porque ele mesmo não guardava o sábado, chegando ao ápice de dizerem que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu. O que importa no contexto aqui do capítulo 7 é o que deve regular a nossa vida. Será que nós somos regulados pela tradição ou será que nós somos regulados pela palavra viva do Evangelho? A voz do Evangelho, Cristo. O que regula a nossa vida é a nossa experiência pessoal ou o que regula a nossa vida é o poder escriturístico, é o poder das santas letras. O que deve regular a vida do homem? Aquilo que ele acha que é certo, ou aquilo que a Bíblia diz
que é certo. E a partir disso eu gostaria de dividir este texto em 6 grandes porções, para que a gente compreenda um pouco e assim a gente aplique uma verdadeira pureza em nossas vidas. Versículo 1 diz para nós: e ajuntaram-se com ele os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Quem eram os acusadores de Jesus? Eram escribas e fariseus, os guardiões da lei, os farejadores das heresias, os detetives da vida alheia. Quem eram os escribas? Os escribas eram um grupo dentre os judeus que eram responsáveis pela interpretação da lei. Eles interpretavam a lei baseando-se no ensino e na tradição dos anciãos. Eles baseavam-se nisso. E então eles fundamentavam a interpretação da Escritura naquilo que os anciãos ensinaram para eles. Eles estudavam e ensinavam o povo a partir disso. Quem eram os fariseus? Os fariseus, por outro lado, eram aqueles que cumpriam toda a lei dos anciãos, ou toda a tradição dos anciãos. Eles buscavam cumprir toda a ordenança da lei. Então, os 2 grupos, fariseus e escribas. Da onde que eles vinham? Eles vinham de Jerusalém. O que significa? Significa que eles estavam dentre a casta mais alta da religiosidade da época. Os que estavam em Jerusalém eram o suprassumo do judaísmo. Eles eram os melhores escribas. Eles eram os melhores fariseus. Eles estavam na nata. Eles estavam por cima de qualquer outra pessoa. E o que eles faziam? E vendo alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar as mãos o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberem para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. O que estava acontecendo aqui? Aqueles intérpretes da lei estavam acusando os discípulos de Jesus de não viverem de acordo com os padrões de higiene. Baseando-se no quê? Baseando-se na tradição dos anciãos. Baseando-se na tradição dos antigos. E o que defendia-se por ser a tradição dos antigos? Defendia-se que a tradição dos anciãos era a interpretação mosaica. Era aquilo que Moisés havia interpretado da própria lei e ia passando de geração a geração. Qual era então a tradição dos anciãos? A interpretação daquele que foi responsável por escrever a própria lei, Moisés. E havia dentre aquele grupo 2 grandes linhas de interpretação, 2 escolas interpretativas. Primeira escola, a escola de Hilel. Eles eram mais flexíveis quanto à interpretação. Há uma segunda escola, que é a escola de Shammai, que eram mais conservadores e mais rígidos. Os escribas e os fariseus interpretavam a lei de acordo com a tradição dos anciãos, criando fardos, gerando normas pesadas para aqueles que estavam ouvindo, preocupando-se com regras e cerimônias detalhadas da purificação. Qual era o motivo da discórdia? Não somente a falta de higiene nos olhos daquele povo, mas a relação que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus tinha da tradição dos anciãos. Versículo 5 diz: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos por lavar? Aí está o motivo da discórdia. Os fariseus e os escribas estavam escandalizados,
porque aqueles homens não se purificavam para comer. A acusação tinha um propósito de atingir a Cristo. Essa lavagem não está atrelada meramente ao que eu poderia dizer de higiene pessoal, mas está atrelada em como eles viam a tradição daquele povo. Eles eram cegos que guiavam outros cegos e queriam submeter os discípulos à sua cegueira. Estavam conduzindo as pessoas a um abismo. É o que Mateus diz no capítulo 23. Jesus exorta dizendo, olha, vocês são cegos conduzindo outros cegos. Vocês estão levando as pessoas ao abismo. E eu preciso abrir um parêntese aqui, que é fundamental. Nós não podemos criar doutrina a partir da nossa experiência. Nós não podemos criar doutrina a partir do nosso achismo. Nós não podemos criar doutrina baseado na nossa relação pessoal com Jesus. Eu não posso achar que é certo para o outro aquilo que eu tenho uma relação própria com Cristo. Eu não posso fundamentar uma doutrina no meu achismo e na minha experiência pessoal. Ah, não! Você não pode usar vermelho. Por que você não pode usar vermelho? Porque Deus colocou no meu coração que crente não usa vermelho. Calhorda, baboseira. Ah, você não pode usar terno de lã, porque Deus colocou no meu coração que terno que é terno só pode ser de algodão, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Pessoas fundamentando a sua doutrina na sua experiência pessoal. Nós não podemos colocar a Bíblia embaixo da nossa experiência, mas a nossa experiência deve ser subjugada pela própria Escritura. Precisamos tomar cuidado, porque isso infelizmente acontece em muitas igrejas. O pastor, ele ensina a igreja não baseando naquilo que a Bíblia diz, mas naquilo que ele acha, naquilo que ele interpreta. Há um princípio dentro da reforma protestante que diz, tota escritura, não é sola a escritura, mas é tota escritura. A doutrina deve estar fundamentada em toda a escritura. Aquilo que eu acredito deve estar fundamentado no que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse. Afinal de contas, a melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. Amém? Qual o problema então daqueles homens? Achando-se superior em sua religiosidade, em sua espiritualidade, eles eram jactanciosos, julgavam-se muito santos, muito puros, estavam equivocados em relação a pecado, achando que pecado eram práticas externas, mas não uma condição interna do coração. Eles pensavam ser santos por praticarem atos externos de purificação, sendo que o seu interior era sujo. O próprio Jesus diz e o chama lá adiante no capítulo 23 de Mateus, dizendo, vocês são sepulcros caiados. A lápide é bonitinha, mas lá dentro há podridão. O contraste é claro. Eles entendiam errado o que é pecado, entendiam errado o que é santidade. Não era um conflito periférico, mas na verdade é o âmago da verdadeira espiritualidade. Jesus condena aqueles homens dizendo, olha, vocês negligenciaram o mandamento de Deus. Versículo 8, deixando o mandamento de Deus. Versículo 9, invalideis o mandamento de Deus. Versículo 13, invalidaram a palavra de Deus. Você consegue perceber isso? Aqueles homens estavam contrariando o que a Bíblia diz. Afinal de contas, onde Deus se cala, a gente não deve ouvir. Onde Deus não fala, nós não podemos criar normas. Aquilo que a Bíblia diz é suficiente. Nós não precisamos
acrescentar nada à própria Bíblia. A Bíblia basta para a nossa vida com Deus. E Jesus então começa a refutar aqueles homens. E o que Jesus diz é muito claro no versículo 6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês são hipócritas. Ele está citando aqui Isaías capítulo 29, versículo 13, que nós lemos. Eles estavam cultuando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. A palavra hipócrita era o ator, era o especialista em teatro. Aquele que dizia com os lábios uma coisa, mas seu coração dizia outra. É aquele que ria quando estava triste, ou aquele que estava entristecido aparentemente, mas por dentro estava alegre. Eram hipócritas. Hipócritas porque não expressavam de fato o que havia no seu coração, mas expressavam algo para tornar as pessoas favoráveis às suas próprias convicções. Há um teólogo chamado John Riley, que ele diz o seguinte: o perigo de vermos a hipocrisia, é estarmos fisicamente na igreja, mas deixarmos o nosso coração em casa. Esse é o problema da hipocrisia. Estarmos fisicamente na igreja, mas deixarmos o nosso coração em casa. Há um abismo entre o sentimento deles e aquilo que eles viviam. Há um hiato entre as suas ações e o seu coração. Há uma esquizofrenia entre o mundo interior e aquilo que eles expressavam. Afinal de contas, o Evangelho não está preocupado somente com o que fazemos. O Evangelho está preocupado com o que nós somos. Não adianta expressarmos com o lábio uma coisa e o nosso coração falar outra coisa completamente diferente. Nós lemos aqui na última semana, 2 semanas atrás, melhor dizendo, com o pastor Jorge pregando, sobre a narrativa da escolha de Davi. Nós vemos que Eliabe tinha tudo para ser rei, mas o seu coração não era de acordo com a vontade de Deus. Deus não está preocupado com o que nós expressamos aos homens somente. Deus está preocupado com o que é mais profundo em nossas intenções, o nosso coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, ela não fala do órgão, ela fala do que é mais íntimo, mais profundo e mais interno. Aquilo que nenhum homem vê, mas Deus sonda. Aquilo que os olhos não contemplam, mas Deus está avaliando. É isso que nós vivenciamos aqui. Além disso, nós vemos que os escribas e fariseus estavam invertendo a lei, invertendo a escritura. Eles proclamavam-se defensores da ortodoxia, mas na verdade colocaram a tradição acima da Bíblia. Colocaram a tradição em cima da Escritura. Colocaram a tradição em cima do que Deus disse em sua palavra. Criaram regras onde não existiam. E deixaram de cumprir aquilo que a Bíblia estava expressamente dizendo. Criaram 613 regras. Dentre elas, 365 proibições, dizendo que o que a Bíblia queria dizer era aquilo que eles interpretavam. E eu preciso destacar aqui, eles faziam isso de acordo com a sua própria vontade, ou seja, eles faziam isso em condições arbitrárias. Você não pode fazer. Por que você não pode fazer? Porque é o que eu quero. Isso nunca aconteceu na igreja, isso é uma ufania, isso é algo ufânico da minha parte. Porque é mais fácil eu criar regras do que explicar a Bíblia.
É mais fácil dizer não toca, não mexe, não faz, do que explicar o que a Bíblia diz. Porque para explicar o que a Bíblia diz, eu preciso gastar tempo. E é mais fácil criar uma lei, uma norma, para dizer que não pode ser feito. Ah, por que não posso fazer isso? Porque não pode. Por que devo fazer isso? Porque deve. Mas não gasta tempo ensinando, explicando. Cria-se normas, 613 normas, não faz, não mexe, não toca, mas não explica o porquê. Ah, você não pode fazer isso, por isso, aquilo outro. Entenda, a função da lei na Escritura é ser pedagógica e não disciplinar. Gálatas diz que a lei é como um aio, é um pedagogo, é um professor que nos conduz a Cristo. Então a função da lei não é disciplinar, não é dizer o que não deve e não pode fazer, mas a função da lei é dizer, olha, é impossível você cumprir o que está escrito aqui. Por isso, Jesus cumpriu o que está escrito aqui. É impossível você guardar toda a lei, mas Jesus guardou toda a lei e concedeu justiça na cruz por você. Essa é a função da lei. Precisamos tomar cuidado para que o excesso de regras não gere medo ao invés de temor. Precisamos tomar cuidado para que o excesso de regras não gere medo ao invés de temor. A Bíblia não diz para você ter medo de Deus. A Bíblia diz para você temer. E o que é temer? Temer é ter em alta consideração, respeito, devoção, entrega. Portanto, Jesus está ensinando aqueles homens, a lei deve ser uma pedagoga, e não deve ser uma arbitrária, um árbitro entre vocês. Além disso, eles cometeram 2 pecados, um culto falso, um culto com lábios, mas sem vida. Um culto da boca para fora. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... O que é adorar Deus em espírito? O próprio texto responde. Deus é espírito. Então, o que significa adorar Deus em espírito? É adorar a Deus pelo que Ele é. É adorá-lo pela sua santidade, é adorá-lo pela sua veracidade, pela sua retidão, pela sua perfeição, pela sua onipotência, pela sua onisciência, pela sua onipresença, pela sua majestade, pela sua magnificência e por assim diante. É adorar pelo que Ele é. Mas o que é adorar Deus em verdade? É adorar de acordo com o que está na própria Escritura. O debate de Jesus com a mulher samaritana era sobre a lei. Então, como você adora a Deus? Eu adoro a Deus pensando no que Ele é, e na forma como Ele próprio expressou na Bíblia. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. O verdadeiro culto é regido pela palavra de Deus e pela sinceridade do coração, não pelas palavras bonitas sem verdade. Palavras bonitas sem verdade desagradam a Deus. Eles deturparam a palavra. Os escribas chegaram ao ponto de anular. A expressão usada por Jesus no versículo 13 é: eles invalidaram a palavra. Jesus está dizendo de modo claro que aqueles homens estavam invalidando o que a própria Bíblia diz, usando arranjo jactancioso. Como assim? Olha o que diz o versículo 8. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como levar os jarros, os copos e fazer outras coisas semelhantes a esta. Dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai e à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Para entender isso, nós precisamos voltar 2000 anos atrás.
quando a mãe ou um pai estava em condição de necessidade, era obrigação do filho cuidar da mãe e do pai. O que diziam os escribas e os fariseus? Não. Se você der a sua oferta ao Senhor, você não é obrigado a cuidar da mãe do seu pai. A lei de Corbã é uma espécie de exceção. Você tem que cuidar da mãe do seu pai. Corbã, exceção. Eu vou deixar todos os meus bens para a casa do Senhor. E o que faziam? Criava-se essa regra, essa lei. Eles não cumpriam a ordem de honrar o pai e a mãe e não davam sua oferta para o Senhor. Como eles invalidavam a lei? Eles invalidavam a lei, gerando uma exceção à lei e não cumprindo a exceção à lei. Ao invés deles cumprirem aquilo que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não, há uma exceção. Eu vou dar tudo que eu tenho para o Senhor. Mas não dava para o Senhor. Com isso, eles tinham a intenção de desamparar o pai e a mãe, sonegando a assistência que lhes era devida, porque haviam dedicado seus recursos financeiros ao Senhor. Perceba que aqueles homens estavam interpretando a lei de acordo com sua própria vontade. Estavam identificando uma coisa que não estava, de fato, para acontecer. Vivenciavam algo que a Bíblia não dizia para fazerem. E aqui eu preciso fazer uma digressão. Há uma pirâmide na interpretação bíblica. Lá na base, imagina a pirâmide aqui, tá bom? Pirâmide. Lá na base, a palavra de Deus. Na base, a palavra. Acima da palavra existe a tradição. O que é a tradição? É o que a igreja interpretou historicamente sobre a palavra. Mas qual é a base? É a palavra. A tradição. A tradição é uma espécie de guardrail que impede que você saia da pista. Essa é a função da tradição, dos credos históricos. Além disso, depois da tradição, a cultura daquele povo. Depois da cultura daquele povo, há os costumes daquele povo. Depois dos costumes daquele povo, a experiência pessoal. E depois da experiência pessoal, é o que você acha. Tem muita gente que pega o que acha e coloca lá na base. É o que eu acho. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu interpreto. É o que eu acho. Então, antes de você falar o que você acha, você tem que passar pelo crivo da Bíblia, toda a Escritura. Depois você precisa passar pelo crivo da tradição, do credo, da norma, daquilo que está pensado há 2000 anos atrás. E eu preciso abrir um parêntese aqui. Você não é melhor do que os homens que pensaram a tradição da igreja. Ah, pastor, mas Deus fala através de uma jumenta. Mas a jumenta fala hebraico, você fala hebraico? Ela sabe falar hebraico, você sabe falar? Ah, mas Deus usa uma jumenta, mas ela falava hebraico, você sabe falar hebraico? Ah, não, eu sou... Não, para quê? Para que história da igreja? Não, eu me basto. Eu sou suficiente. Eu sou o cara. Você mal fala português. Não sabe nem conjugar verbo direito. E vai se achar alguma coisa, o suprassumo. Quem é você na fila do pão? Quem é você para desrespeitar 2000 anos de história? Seja humilde e gaste tempo lendo o que homens mais inteligentes que você pensaram. Seja humilde. Ah, não, eu vou simplesmente falar o que Deus quer que eu fale. Eu não vou ler a Bíblia, eu só vou orar e Deus vai falar comigo. Daí surge heresia, daí surge fantasia gospel e por assim diante. Porque a pessoa não teve a hombridade de gastar tempo estudando. Não teve a hombridade de ler. Quer falar sobre Trindade? Nunca lê a Trindade de Agostinho e quer dar opinião. Quer falar, quer achar alguma coisa? Quem somos nós para desrespeitar homens que são muito mais capacitados do que nós?
Eu conheci durante o meu mestrado um professor que ele lia a Bíblia em hebraico. Ele lia e transliterava. Ele lia em hebraico. Então coloque uma coisa no seu coração. Para você fundamentar uma doutrina, você precisa gastar tempo e passar por um crivo. Ao que a Bíblia diz, a tradição, a cultura e o contexto histórico, os costumes, a experiência e o achismo. Precisamos respeitar essa ordem. Se a gente inverter, se a gente colocar os costumes lá embaixo, a gente acaba deteriorando a obra de Cristo, a igreja do Senhor. Então vamos respeitar os padrões, o espaço. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus apresenta qual o problema. Vocês estão preocupados com o que vem de fora. Mas o problema de verdade é o que está dentro de vocês. Não é o que o homem coloca para dentro que é o problema, mas é aquilo que ele coloca para fora. A primeira questão que eu destaco é que nós não somos fruto do meio. O problema é a gente mesmo. O problema não é o Brasil. O problema é você. Você é o verdadeiro problema. Sabe por quê? Porque você é pecador. Você é pecador. Você falha. Você erra. Você transgride. Você é pecador. É a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça. Nós não somos fruto do meio. Nós não somos produto. O problema somos nós. Daniel na Babilônia é um exemplo claro disso. Ele estava no meio, mas o seu coração mantinha-se puro, intacto. Ele estava no meio, mas o seu coração dizia aquilo que era correto. Ele estava na Babilônia, mas ele fala, eu não vou me contaminar. Eu vou permanecer puro. Eu não vou me contaminar, eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Para nos relacionarmos com a sociedade, com a cultura, nós precisamos de duas palavrinhas. Primeira palavrinha, você precisa do diálogo. Deus te colocou no Brasil para que você relacione-se com a cultura brasileira. Entendeu? Você está no Brasil para ser brasileiro. Relacione-se, dialogue com a sociedade. Mas viva dentro desse diálogo uma antítese. Por exemplo, mas fulano de tal é gente boa. Mas você já viu a conduta dele? Você já viu a vida de santidade dele? Já viu como ele é diferente? Ah, ele parece um ser humano normal, mas ele fala de um jeito diferente. Ele pensa de um modo diferente. Ah, não, ele faz parte aqui, ele trabalha aqui na repartição, mas tem algo diferente nele. É o diálogo e a antítese. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu estou na Babilônia, mas eu sou de Israel. Eu estou na Babilônia, mas eu pertenço ao reino. Eu estou no Brasil, mas a minha verdadeira pátria é os céus. Diálogo e antítese. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Outra coisa que nós vemos claramente que Jesus acaba aqui, é que ele acaba com a ideia de que o ritualismo externo pode agradar a Deus. Ritualismo externo, sem uma vida interna, não agrada a Deus. Não adianta estarmos aqui arrumadinhos, bonitinhos, jeitosos, se o nosso coração está longe do Senhor. Jesus está dizendo àqueles homens que a verdadeira espiritualidade é governada pela palavra. Jesus dá grande ênfase a eles ouvirem e compreenderem aquilo que ele estava dizendo. Jesus está dizendo de modo claro àquele povo, ei, escutem o que eu estou falando. Prestem atenção. E a partir disso ele começa a contar essa parábola.
Nada há fora do homem que entrando nele possa o contaminar. Mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Jesus está dizendo, o pecado não está no alimento que você come. O pecado está naquilo que sai de dentro de você. O alimento é digerido e evacuado, mas o pecado permanece no coração e gera a morte. Jesus está mostrando claramente que a fonte dos seus sentimentos, emoções, aspirações, o seu coração é que é o verdadeiro problema. Quem já ouviu aquela frase? O que o seu coração diz? Faz aquilo que o seu coração... Quando alguém fala isso, é o diabo falando para você. É o próprio diabo falando. Porque o seu coração só vai fazer o que é errado. Seu coração é pecaminoso. O que seu coração diz? Deve se perguntar, o que a Bíblia diz? Faça o que diz seu coração. Ah, mas o nosso coração é pecaminoso. Se não for a obra da redenção em nossas vidas, se não for a nossa regeneração, nosso coração não faz nada que presta. Eu vou te provar na Bíblia isso. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do Senhor se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Isso chama-se dentro da teologia de ubiquidade do pecado. O pecado, ele afetou todas as estruturas, nosso coração, nossa mente, nossa vontade. Nós somos completamente afetados pelo pecado. O pecado afetou tudo que é em você. O que você deseja, o que você pensa, o que diz o seu coração, foi afetado pelo pecado. Nosso coração é mau. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. 17, 9. Enganoso é o... Seu coração é bonzinho? Enganoso é o... Mais do que todas as coisas. E perverso quem o conhecerá. Nosso coração é enganoso. Nosso coração deseja aquilo que desagrada a Deus. Porque nós somos santos pecadores. Estamos em processo de santificação, mas se não for a obra da graça em nossas vidas, nós sempre buscaremos aquilo que contraria o que Deus diz. Romanos 3, 10 ao 12. Romanos 3, 10 ao 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Obviamente, aqui Paulo está falando daquele coração que não foi regenerado. Nosso coração é mau se ele não for regenerado, transformado pela graça. Correto? Nosso coração é enganoso. Mas para terminar, Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é mais crente que o apóstolo Paulo? É? E ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não estou conseguindo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é pecaminoso. Se não for a obra da graça dentro de nós, não há nada de bom que façamos. E é isso que os fariseus e escribas não entenderam. Eles achavam que fazendo algo de acordo com a tradição, eles iriam agradar a Deus. Jesus está dizendo assim, não, não, não. O problema é dentro, é interno. Marcos cita 12 pecados gerados no coração. Maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. São pecados que o nosso coração gera. Nosso coração ele é pecaminoso.
E o nosso coração busca aquilo que é contrário a Deus. Nosso coração é mau. Nosso coração é ruim. Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas, então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Você parou para prestar atenção neste versículo aqui? Assim como o homem não consegue mudar a cor da sua pele, e um leopardo não consegue tirar as suas manchas, assim o homem não consegue fazer o bem. Charles Spurgeon diz o seguinte: é mais fácil um leão tornar-se herbívoro do que eu fazer a vontade de Deus sem a ação do Espírito Santo. Perceba, é mais fácil um leão tornar-se herbívoro do que eu fazer a vontade de Deus sem a ação do Espírito Santo. Porque é da natureza do leão comer carne, não dá para torná-lo herbívoro. Assim como é da sua natureza caída pecar contra Deus. Se não for o Espírito Santo, nós não viveremos em santidade. A ordem de Deus é clara em Levítico. E perceba que quando você estuda o Pentateuco, Levítico é o terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O terceiro livro forma-se então, ali no Pentateuco, uma estrutura quiástica. Depois pesquisa o que é quiástico. Não dá para explicar agora, isso é para o seminário. Estrutura quiástica, mas significa que há um ponto destacado. Levítico é o âmago, é o coração do Pentateuco. Levítico diz como aquele povo deveria viver, como ele deveria cultuar a Deus em uma situação adversa, no deserto. É o ponto fulcral da espiritualidade dos judeus. E Levítico 19 diz: sereis santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. O próprio Deus chama a mim e a você a uma vida de santidade. Israel não tinha entendido a necessidade de uma vida pura. Precisamos viver em santidade. O que aquele povo estava vivendo contra o seu sistema social era uma ordem que classificava de acordo com suas próprias intenções. Na criação, todos os seres humanos foram criados de forma pura. O mapa original da criação é o modelo que inspira o universo. O sistema do templo diz exatamente isso. Diz exatamente isso. Quando você olha para o templo, você percebe algo grandioso. O que você percebe? Quando o sacerdote ele ia entrar, ele ia passando por etapas de santidade. Primeiro, ele precisava se lavar. Depois que ele se lavava, ele ia para o santo lugar. Depois que ele ia para o santo lugar, sacrificava, ele ia para o lugar santíssimo. É um processo. E perceba que nessa estrutura quiástica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o ponto principal é o capítulo 16. O que diz o capítulo 16? O dia de Yom Kippur, o dia da expiação. Este é o centro do Pentateuco, o dia da expiação. E como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sem instrumentos nenhum, ele tirava a sua roupa sacerdotal. Ele tirava a sua roupa de sacerdote. Ele entrava com a roupa de linho branco, para simbolizar a pureza. E na única vez no ano que ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava como ele é. Ele entrava como pecador e não como sacerdote. Porque a sua veste era tirada. Isso aponta para o que Cristo faz em nós. Cristo faz uma obra de dentro para fora, mostrando quão pecadores somos. Porque não dá para entrar diante de Deus com as nossas vestes e os nossos penduricalhos. Diante dele nós precisamos entrar em humildade, em quebrantamento. Perceba, olha o que diz: os animais que deveriam ser oferecidos. Quem oferecia? O sacrifício, a oferta, e quando a oferta era feita.
Isso diferenciava o povo das demais nações. Haviam 3 requisitos que diferenciavam os judeus das nações. Primeiro requisito, condições alimentares. Segundo requisito, circuncisão. Terceiro requisito, sábado. Isso diferenciava Israel das demais nações. Aquilo que eles comiam, o tempo que eles guardavam do Senhor e a sua circuncisão. O corpo humano, então, replicava a santidade do próprio Deus. Você deveria viver uma purificação em todas as esferas. Havia uma clara fronteira entre aquilo que era puro e aquilo que não era impuro. E se você transpassasse aquela fronteira, você tornava-se impuro. Porém, Jesus, ele rompe com essa linha. Ele rompe com essa barreira. Jesus rompe com a antiga aliança nesse sentido. Ele rompe. Ele descontinua a antiga aliança nesse sentido. Dizendo o seguinte: ei, vocês são diferenciados por 3 requisitos. Aquilo que vocês comem. Mas eu digo para vocês, todo alimento ele é puro. O sábado. Eu sou o verdadeiro sábado. A circuncisão. A verdadeira circuncisão é feita no coração e não na carne. Jesus está rompendo com a antiga aliança. A santidade, definida como algo marginal aos olhos daqueles homens, na verdade é o âmago da nossa vida com Deus. A santidade é o que vem de dentro. As fronteiras foram rompidas na vida do próprio reino. As fronteiras da cultura religiosa foram rompidas por Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o santo de Deus. Abre sua Bíblia comigo. Abre sua Bíblia comigo. Eu vou fazer de tudo para conseguir terminar esse sermão hoje. Abre sua Bíblia comigo. Marcos 1, do 21 ao 28. Marcos 1, do 21 ao 28. Perceba comigo algo esplêndido aqui. E entraram em Cafarnaum, logo no lugar que dia era? Indo-lhes à sinagoga. Um dia santo, em um lugar santo. E ele ensinava. Pode passar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ele ensinava no sábado. Ele ensinava não somente no sábado, ele ensinava de modo no local consagrado e diante de pessoas consagradas. 23. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Você percebe a grandeza do capítulo 7? O capítulo 7 está afirmando que os demônios falaram lá no capítulo 1. Jesus é o Santo de Deus. Ele é o verdadeiro Santo de Deus. A santidade verdadeira é nele. Não é a santidade pela prática da lei. A verdadeira santidade é nele. Ele é o Santo de Deus. E perceba como acontece isso, gente. Isso é maravilhoso. Gente, isso é esplêndido. Ele estava no sábado, um dia santo. Não só no sábado, ele estava no local santo que era a sinagoga. No meio de pessoas santas que eram o povo dele, o povo de Israel. Mas o demônio diz, ele é o Santo de Deus. Acima do sábado, acima do templo, acima das pessoas, este é o Santo de Deus. Está afirmando a singularidade e a pureza de Cristo, em oposição aos padrões da religião. Ele estava num sábado, no meio do povo certo, no lugar certo, mostrando que ele era perfeitamente puro. Mas a pureza de Jesus é contrária à pureza dos escribas e fariseus. Jesus não evitou ter contato com pessoas impuras. Ele tocou num leproso. Ele pegou num cadáver. Uma mulher com fluxo de sangue o toca. Ele senta na mesa com publicanos e pecadores. Ele visita a região de Decápolis, um território gentílico.
Ele conversará, nos versículos posteriores, com a mulher cirofenícia. Ele tem contato com cegos, coxos, surdos, mudos e possessos. Tudo que o capítulo 21 de Levítico diz. Vocês não podem tocar. Jesus toca. Você lembra o que eu disse? Que o capítulo 16 de Levítico é o âmago de todo o Pentateuco. O escritor aos Hebreus diz: Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o próprio lugar santíssimo. Ele é o santo de Deus. Meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. Santidade é estarmos nele. E estando nele, veremos de modo que agrada a sua vontade. Jesus diz que todos os alimentos são puros. Come todo tipo de refeição. Não lava as suas mãos. Toca nos olhos de um cego, toca na língua de um mudo. Porque Jesus é a verdadeira pureza. Em todos que são impuros, são tocados por Ele, tornam-se puros. Os impuros que tocam a Jesus, tornam-se puros. Os impuros que tocam a Jesus, tornam-se puros. Nós, pecadores, somos purificados nele. Ao tocar o leproso, ele é liberto da lepra. Ao curar o paralítico, ele também perdoa os pecados. Ao chamar Levi e assentar com os pecadores, ele mostra que ele é o verdadeiro médico, que cuida dos doentes e não dos sãos. Ao mostrar que ele é o verdadeiro sábado, ele está dizendo: eu sou o descanso. A mulher que entrou em contato com ele de fluxo de sangue foi curada instantaneamente. Ao tocar num cadáver da menina na casa de Jairo, ela foi viva, ela tornou-se viva instantaneamente. Jesus Cristo rompe com o sistema de pureza daquele povo. Eles estavam preocupados com a pureza externa. Jesus está dizendo que ele é a verdadeira pureza interna. Os fariseus defendiam a tradição dos anciãos, eram literalistas, legalistas, agarrados à lei. Jesus, pelo contrário, estava preocupado em mostrar a grandeza da verdadeira santidade. Jesus não aboliu a lei, na verdade, ele veio trazer um novo sentido. Ele reformou a lei, mostrando que a lei aponta para ele. Ele é o verdadeiro cumprimento da lei, onde a pessoa é transformada de dentro para fora. No judaísmo, as relações de raça, sangue, genealogia determinavam o povo. No reino de Deus, o critério para determinar se pertencemos a Ele ou não é a nossa fé na cruz, é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas há uma boa notícia para você. É possível você tornar-se puro. É possível você se purificar. Sabe como? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel, capítulo de número 36. Versículo 25. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Essa profecia cumpre-se na igreja. A regeneração. Nicodemos fala: como posso, eu sendo velho, preciso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Você precisa nascer da água e do Espírito. Versículo 25. Aspergirei água pura sobre vós. Versículo 26. Colocarei dentro de vós um Espírito novo. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É nascer do Cristo. É nascer do Espírito. Somente assim nós conseguiremos viver uma vida de santidade. É impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados longe da graça purificadora. O Evangelho trabalha de dentro para fora, mudando o nosso caráter de dentro para fora,
mudando as nossas inclinações de dentro para fora, mudando as nossas vontades de dentro para fora. Afinal de contas, como nós lemos aqui, o vaso, ele é moldado de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito em nós, de dentro para fora. Tiago 1, 21. E aqui eu encerro. Tiago 1, 21. E aqui eu encerro. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, receberei com mansidão a palavra em vós enxertada. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível uma semente se auto-enxertar? Não. Precisa de um agricultor ou um plantador enxertando aquela semente. É isso que o Espírito faz em nós. Ele planta a semente do Evangelho em nosso coração. E nós nascemos de novo. Portanto, Jesus não está preocupado com o que fazemos, somente. Ele está preocupado com o que nós somos. Coloque-te de pé, eu quero orar com você. Essa é a verdadeira pureza. Uma pureza da obra do Espírito. Uma pureza que vem de dentro. Não uma pureza que vem de fora, mas uma pureza que vem de dentro, através do Espírito Santo. Deixa eu te falar um negócio. Se você luta contra um pecado, se você luta contra alguma prática, deixa eu dizer para você, corra aos pés da cruz, porque só na cruz você encontrará descanso para a sua alma. Pecado é resolvido na cruz. Vá aos pés da cruz. Há perdão para você. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Se você quer ser mais santo, peça que essa palavra seja enxertada no seu coração. Peça para você nascer de novo. Ah, pastor, como eu sei se eu nasci de novo ou não? Como eu sei se eu fui regenerado ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra do dia que você nasceu? Lembra? Se você lembra, você precisa de um psiquiatra urgente. Não dá para lembrar do dia que você nasceu. Mas você está vivo sim ou não? Você está vivo pelo que você faz. Sabe como é que você sabe se você está, de fato, vivendo uma pureza do reino? Aquilo que você faz demonstra se você está vivo ou não em Cristo. Se o seu coração se inclina somente para o pecado, corra urgente para a cruz. Porque Jesus pode transformar a sua vida. Ele é o único capaz de transformar o homem de dentro para fora. Senhor Jesus, nós te pedimos graça, nós te pedimos força, nós te pedimos ânimo, nós te pedimos que nós possamos viver aquilo que te agrada, da modo que glorifica o teu nome. Pai querido, nós rogamos ao Senhor que o Senhor encha-nos do seu Espírito, para que a gente viva em santidade. Encha-nos do seu poder, para que a gente viva em retidão. Encha-nos da sua graça, para que a gente viva de modo santo. Assim como tu és santo, nos ajude a viver em santidade. Uma santidade que estamos em um processo, uma santidade posicional em ti. Nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos, Pai, encha-nos da sua presença. Encha-nos do seu Espírito. Encha-nos de ti. Para que a gente viva essa pureza de dentro para fora. Mudando o nosso coração pecaminoso, colocando um coração vivo de carne, tirando o coração de pedra. Só o Senhor pode fazer isso. Então, Pai, comece agora fazendo um transplante em nossos corações, fazendo que a nossa vontade seja submetida à sua. Ajude-nos, Pai, a ver de modo que glorifica o Teu nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós rogamos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos guarde para a glória de Cristo Jesus. Amém?